Terceiro debate. Intervenção de Elifaz. Jó, capítulo 22. Castigo supõe culpa. Elifaz de Temá tomou a palavra e disse: por acaso pode o homem ser útil a Deus, uma vez que o sábio só pode, no máximo, ajudar a si próprio? O que importa ao Todo-Poderoso se você é justo? O que ele ganha se você é íntegro? Será que é por causa da fidelidade de você que ele o reprova ou convoca você para o julgamento? Não será antes pela sua grande maldade e pelas suas incontáveis culpas? De fato, você penhora os bens de seus irmãos e despojava os outros até deixá-los nu. Você não oferecia água ao sedento e negava pão ao faminto. Você entregava a terra aos poderosos e aí se instalava os privilegiados. Você despedia as viúvas de mãos vazias e violava o direito dos órfãos. E é por isso que você está preso nos laços e perturbado por terrores fulminantes. A escuridão não deixa você enxergar e você está coberto pela enchente das águas. Os injustos são castigados. Será que Deus não está no meio? Será que Deus não está mais no alto do céu? Veja bem, como é alto o arco do céu estrelado. E você ainda diz: o que sabe Deus? Será que ele é capaz de distinguir através das nuvens escuras? As nuvens são como véu e o impede de ver enquanto ele passeia pelo firmamento do céu? Por acaso você quer seguir o antigo caminho batido por homens perversos, arrastado antes do tempo, quando a enchente de um rio desmoronou seus alicerces? Eles diziam a Deus: afasta-te de nós. O que pode o Todo-Poderoso fazer contra nós? Deus tinha enchido de bens a casa deles e eles o excluíam de seus projetos perversos. Os justos agora veem e se alegrem e os inocentes zombam deles. Acabaram a riqueza deles. O fogo devorou o que havia ganhado. Converta-se e você será feliz. Vamos, reconcilie-se e faça as pazes com Deus e você vai ser novamente feliz. Aceita a instrução da boca de Deus e guarde no seu coração as palavras dele. Se você voltar para o Todo-Poderoso, ele o restabelecerá. Afaste a injustiça da sua tenda. Jogue seus ouro ao pó e o ouro de Orfir entre as pedras do rio. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro e também prata dos montes. Então você se alegrará com o Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Ele ouvirá as suas súplicas e você cumprirá o que havia prometido. Você fará um projeto que se realizará e a luz brilhará em seu caminho. Porque ele humilha os arrogantes, salva os que humilham, e ele liberta o homem inocente, e você será salvo pela pureza das suas próprias mãos. Resposta de Jó. Jó, capítulo 23. Se eu soubesse como encontrar a Deus. Então Jó respondeu: ainda hoje me queixo e me revolto, porque a mão de Deus agrava os meus gemidos. Oxalá se eu soubesse como encontrá-lo, como chegar até o seu tribunal. Diante dele eu apresentaria minha causa com a boca cheia de argumentos. Eu saberia finalmente com que palavras ele me replica. E compreenderia o que ele me diz. Será que ele usaria de violência comigo? Não importa. Ele, ao menos, teria que me escutar. Então eu discutiria lealmente com ele e definitivamente ganharia minha causa. Então eu discutiria lealmente com ele e definitivamente ganharia minha causa. Mas se eu vou para o Oriente, ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não o distingo. Eu o procuro ao norte e não o descubro. Eu me volto para o sul e eu não vejo. Deus faz tudo o que quer. Ele, porém, conhece o meu comportamento. Pode colocar-me à prova e eu sairei puro como ouro. Meus pés seguiram suas pegadas. Andei por meu caminho e não me desviei. Não me afastei de seus mandamentos e guardei as suas palavras no meu peito.
Ele toma uma decisão e ninguém pode fazê-lo mudar. Ele faz tudo o que quer. Ele executará a minha sentença e outras coisas que tem na mente. Por isso fico perturbado em sua presença e sinto medo só de pensar. Porque Deus me intimidou, o Todo-Poderoso me aterrorizou. Oxalá eu desaparecesse nas trevas e a escuridão cobrisse o meu rosto. Jó capítulo 24. Por que Deus não escuta o oprimido? Porque o Todo-Poderoso não marca tempo de julgamento para que os seus fiéis possam presenciar as suas intervenções? Os injustos mudam as fronteiras, roubam rebanhos e os levam a pastar. Apoderam-se do jumento que pertence ao órfão e penhoram o boi que é da viúva. Empurra os indigentes para fora do caminho e os pobres da terra têm que se esconder. Como asno do deserto, saem para trabalhar. Desde a madrugada vão em busca de alimento e até tarde procuram o pão para os seus filhos. E até tarde procuram o pão para os seus filhos e fazem colheita em campo alheio e catam o resto da vinha do injusto. Passam a noite nus, sem roupa para se proteger do frio, ensopados, com as chuvas das montanhas sem abrigo, eles se apertam entre as rochas. Os injustos arrancam o órfão do peito materno e penhoram a roupa do pobre. Esses andam nus por falta de roupa e famintos carregam feixes. Espremem azeite no moinho e sedentos pisam as uvas nos tanques. Na cidade, os moribundos gemem e os feridos pedem socorro. E Deus não faz caso da súplica deles? Outros são rebeldes à luz, não conhecem o caminho de Deus, nem frequentam suas estradas. De madrugada, o assassino se levanta para matar o pobre e o indigente. Durante a noite, o ladrão ronda cobrindo o rosto com uma máscara. O olho do adúltero aguarda o anoitecer, pensando, ninguém me verá. Na escuridão, eles arrombam as casas, enquanto de dia se esconde aqueles que não querem nada com a luz. O amanhecer é escuro para eles, pois estão acostumados com o medo das trevas. Intervenção de Sofar. O desafio do pecador. Os injustos fogem correndo da luz. O desafio do pecador. Os injustos fogem correndo da luz. Os injustos fogem correndo da luz do dia. Sua propriedade na terra é amaldiçoada e ninguém mais passa por sua vinha. Com o calor do verão, suga a água de neve. Também a morada dos mortos suga o pecador. O ventre materno se esquece dele e os vermes o adoram. Sua memória se acaba e a injustiça é cortada como se corta uma árvore. Isso porque ele maltratou a estéril, sem filhos, e não socorreu a viúva. Mas aquele que prende com força os tiranos, aparece-lhe, tira a certeza da vida. Deus o deixava apoiar-se numa segurança falsa, porém os olhos de Deus observam os caminhos dele. Exaltado por breve tempo, ele deixa de existir. Cai como a erva que se colhe e murcha como a espiga. As coisas não são assim. Quem me poderá desmentir ou reduzir a nada os meus argumentos? Intervenção de Baldad. O homem é um ventre. Jó 25. Baldad de Suaz tomou a palavra e disse: Deus tem poder terrível e mantém a paz no alto do céu. Pode-se por acaso contar o número de suas tropas? Sobre quem não se levanta sua luz? Pode o homem ter razão diante de Deus? Como pode ser puro quem nasceu de mulher, se nem mesmo a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele? Quanto menos o homem, esse verme, o ser humano, essa larva. Resposta de Jó, capítulo 26. Conversa inútil. Então Jó respondeu: Como você sabe sustentar o fraco e socorrer um braço sem força? Como você sabe aconselhar o ignorante e dar mostra de profundo conhecimento? A quem você dirigia a palavra? De onde vem a inspiração que sai de vocês? Intervenção de Baldad. A grandeza de Deus. Os mortos estremecem debaixo do mar e seus habitantes. A morada dos mortos está nua aos olhos dele, e o reino da morte está sem véu.
Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra sobre o nada. Ele prende as águas nas nuvens sem que estas se rasguem com o peso. Ele encobre a face da lua cheia, estendendo sua nuvem sobre ela. Traçou um círculo sobre a superfície do mar, onde a luz faz fronteira com as trevas. As colunas do céu abalam assustadas com a ameaça dele. Com seu poder, ele acalmou o mar e com a sua destreza tomou Raabe. O seu sopro clareou os céus e a sua mão transpassou a serpente fugitiva. Tudo isso não é mais do que as margens de suas obras? Delas não só perecemos, um eco frágil. Tudo isso não é mais do que a margem de suas obras? Delas nós só percebemos um eco frágil. Quem poderia compreender o estrondo do seu poder? Resposta de Jó 27. Vou me agarrar à minha injustiça. Vou me agarrar à minha justiça. Jó continua a dizer: pelo Deus vivo que me nega justiça, pelo Todo-Poderoso que me enche de amargura, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não dirão falsidade e minha língua não pronunciará mentiras. Longe de mim dar razões a vocês. Eu vou me declarar inocente até o meu último suspiro. Vou me agarrar à minha justiça e não vou ceder. Minha consciência não reprova nenhum dos meus dias. Que meu inimigo seja tratado como injusto e o meu adversário como malfeitor. Vocês dizem que esperança pode ter o injusto se Deus vai lhe tirar a vida? Será que Deus vai ouvir o grito dele quando sobre ele cair a desgraça? Se ele se tivesse alegrado com o Todo-Poderoso, será que poderia invocar a Deus a qualquer momento? Vou explicar para vocês o poder de Deus e não lhes esconderei os projetos do Todo-Poderoso. Se todos vocês já observaram, por que ainda se perdem em banalidades? Intervenção de Sofar, o destino do injusto. Esta é a sorte que Deus reserva ao injusto, a herança que os opressores recebem do Todo-Poderoso. Se tiverem muitos filhos, todos morrerão pela espada e seus descendentes não terão o que comer. Os sobreviventes serão sepultados pela peste e as suas viúvas não chorarão por eles. O injusto acumula prata como terra e amontoa roupa como barro. Pode amontoar. É o justo quem as vestirá, e a prata é o inocente quem herdará. A casa por ele construída será como teia de aranha, como a choupana de um guarda. Ele se deita rico, mas é pela última vez, pois ao abrir os olhos não terá mais nada. De dia os terrores o assaltam, e de noite o furacão o arrebata. O vento leste o arrasta para longe, arrancando de sua residência. O vento o arrasta sem piedade, e ele tenta fugir do seu poder. Todos aplaudem sua ruína, e por onde ele vai, todos assobiam. O ministério insondável da sabedoria. Jó, capítulo 28. O limite da tecnologia. A prata tem suas minas e o ouro tem o lugar onde é refinado. O ferro é extraído da terra e ao fundir-se a pedra, dela sai o bronze. O homem põe limite às trevas e explora até o extremo limite as grutas mais sombrias. Perfura poços em lugares inacessíveis sem apoio para os pés, balançando o suspenso longe dos homens. A terra que dá o pão por baixo é devorada pelo fogo. Suas pedras são jazidas de safiras e seus torrões contêm pepitas de ouro. O abutre não conhece esse caminho e o olho do falcão não consegue enxergá-lo. As feras não o trilham e nem o leão o atravessa. O homem estende a mão contra a rocha e reviva as montanhas pela raiz, e revira as montanhas pela raiz. Abre galerias na pedra, adentro, a tudo o que é precioso, explora as nascentes dos rios e traz à luz o que está escondido. A sabedoria, porém, de onde é tirada? Onde está a jazida da inteligência? O homem nem conhece o caminho para ela, pois ela não se encontra na terra dos vivos. Como comprar a sabedoria?
O abismo diz: ela não está em mim. E o mar responde: ela não está comigo. Ela não pode ser comprada com ouro mais fino e nem adquirida a peso de prata. Não pode ser paga com ouro de Ofir e nem com onix, preciosa ou safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, que não pode ser paga com vasos de ouro fino. Os corais e as pérolas, então, nem se fala. É melhor pescar a sabedoria do que as pérolas. O topázio de Gush não se iguala a ela e nem pode ser comprada com o seu ouro mais puro. De onde vem a sabedoria? Onde está a jazida da inteligência? Onde está oculta aos olhos dos seres vivos e escondida para as aves do céu? O abismo e a morte confessam, sua fama chegou aos nossos ouvidos. Somente Deus tem acesso à sabedoria. Só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Somente Ele sabe onde ela se encontra, pois Ele contempla os confins do universo e vê tudo o que existe debaixo do céu. Quando fixou um peso para o vento e definiu a medida das águas, quando deu uma lei para a chuva e uma ordem para o relâmpago e o trovão, então Ele a observou e avaliou e sondou e estabeleceu. E disse ao homem: a sabedoria consiste em temer ao Senhor e a inteligência está em afastar-se do mal. Jó apela para Deus. Jó capítulo 29. Uma vida digna de recompensa. Então Jó continuou a dizer: quem me dera voltar aos tempos de outrora, aos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e com a sua luz eu caminhava no meio das trevas. Pudesse eu reviver os dias do meu outono, quando Deus era íntimo na minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos me rodeavam. Nesse tempo eu banhava os pés no leite e a rocha me dava rios de azeite. Quando eu me dirigia à porta da cidade e me assentava na praça, ao ver-me os jovens, se escondiam os anciões e se levantavam e ficavam de pé. Os chefes paravam de falar e tapavam a boca com a mão. Os políticos emudeciam e a língua deles ficava colada no céu da boca. Todos os que ouviam me elogiavam e com os olhos me aprovavam, porque eu libertava o pobre que pedia socorro e o órfão indefeso. Eu recebia a bênção do moribundo e alegrava o coração da viúva. Eu vestia a justiça como túnica e direito era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do coxo. Eu era o pai dos pobres. Eu era o pai dos pobres e me empenhava pela causa de um desconhecido. Eu quebrava o queixo do injusto e arrancava a presa dos seus dentes. Eu imaginava então: morrerei dentro do meu ninho e como a fênix multiplicarei os meus dias. As minhas raízes chegando até a água e o orvalho pousará nos meus ramos. A minha honra sempre se renovará e o meu arco se reforçará em minha mão. Todos me ouviam com atenção e, em silêncio, esperavam meus conselhos. Depois que eu falava, ninguém me replicava. As minhas palavras gotejavam sobre eles, que esperavam por ela como chuvisco, e as bebiam como chuva da primavera. Se eu brincava, não acreditavam, e não pediam nenhuma expressão do meu rosto, e não perdiam nenhuma expressão do meu rosto. Sentado como chefe, eu lhes indicava o caminho como rei entronizado em meio à sua escolta. Eu os guiava e eles se deixavam conduzir. Jó capítulo 30. Justiça premiada com miséria. Agora, porém, zombam de mim pessoas mais jovens que eu, cujos pais eu nem deixaria entre os cães do meu rebanho, para que me serviriam os braços deles, sem forças como estavam. Consumidos pela fome e miséria, eles runavam as raízes do deserto e em sombria e desolação solidão. Colhiam ervas amargas entre os arbustos, alimentando-se com raízes de plantas. Expulsos da sociedade a gritos como se fossem ladrões, moravam em barracos escarpados, em cavernas e grutas de rochedo, rugindo entre as montanhas, agachados debaixo dos espinheiros.
gente vil, homens sem nome, expulso do país. Pois bem, agora eu me tornei alvo de suas zombarias e tema de suas piadas. Eles me desprezam e se afastam e até se atrevem a me cuspir no rosto. Deus soltou a corda do meu arco e humilhou-me, e eles me desrespeitam contra mim. À minha direita, os canalhas se levantam, olham e estão tranquilos e me preparam o caminho da destruição. Desfazem a minha trilha e trabalham juntos para a minha ruína, e ninguém os detém. Irrompe por uma larga brecha em avalanche como tempestade. Os terrores caem sobre mim, a minha dignidade se dissipa como o vento, e a minha felicidade se desfaz como a nuvem. Deus se transformou em adversário. Agora quero desafogar-me. Os dias de tristeza me oprimem. De noite um mal penetra nos meus ossos, pois as chagas que me corroem não me deixam dormir. Deus me agarra com violência pela roupa e me segura pela gola da túnica. Me atiro no meio da lama e eu fico misturado com o pó e cinza. Eu clamo a ti e tu não me respondes. Eu insisto e tu não te importas comigo. Tu me transformaste em meu carrasco e me atacas com o teu braço musculoso. Tu me levantas e me fazes cavalgar o vento, sacudindo-me no furacão. Eu sei muito bem que tu me conduzes para a morte, para o lugar onde todos os seres vivos se encontram. Em tudo sem motivo. Quem não estende os braços quando afunda? No desastre, quem não grita por socorro? Não chorei junto com o oprimido? Não tive compaixão do indigente? Eu esperava felicidade, mas veio desgraça. Eu esperava a luz, mas veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não se acalmam dias de aflição. Dias de aflição me assaltam. Eu caminho no luto, longe do sol, e me levanto na assembleia para pedir auxílio. Eu caminho no luto, longe do sol, e me levanto na assembleia para pedir auxílio. Tornei-me irmão dos chacais e companheiro dos avestruzes. Minha pele escurece e cai, meus ossos queimam de febre. Minha cítara acompanha o luto e minha flauta acompanha o pranto. Jó capítulo 31. Protesto de integridade pessoal. Eu tinha feito um pacto com os meus olhos, jamais fixar o olhar nas jovens, e em troca, que sorte Deus me reserva lá do alto? Que herança o Todo-Poderoso me destina lá do céu? Será que a desgraça não é para o criminoso e o fracasso para o malfeitor? Por acaso Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Por acaso caminhei junto com a mentira? Será que os meus pés correram atrás da fraude? Deus pode pesar-me na balança da injustiça, então reconhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu o capricho dos olhos, e se qualquer mancha se apegou às minhas mãos, então que outrora coma o que semeei e arranque tudo o que plantei. Se o meu coração se deixou seduzir por mulheres, e se espiei pela porta do meu vizinho, que minha mulher gire um moinho para um estranho, e que outro se deite com ela. Isso de fato seria um escândalo, um crime digno de castigo. Seria um fogo que devora e consome, destruindo todos os meus bens. Protesto de integridade social. Se violei o direito do meu empregado ou da minha empregada quando moviam processos contra mim, o que farei quando Deus se levantar? O que responderei quando ele me interrogar? Quem me formou no ventre materno, não formou também eles? Foi o mesmo Deus que nos formou no seio materno. Por acaso neguei o que fraco desejava, ou deixei a viúva consumir sem pranto? Comi sozinho o meu pedaço de pão sem reparti-lo com o órfão? Desde a minha infância ele me criou como pai, e desde o seio materno me guiou. Por acaso vi um miserável sem roupa e algum indigente sem cobertor, sem que suas costas me agradecessem aquecidas, com lã das minhas ovelhas? Se levantei a mão contra o órfão quando eu tinha influência no tribunal, que o meu ombro se desprenda do corpo e o meu braço se quebra no cotovelo, porque o terror de Deus cairia sobre mim e eu não aguentaria diante da majestade dele.
Protesto de integridade religiosa. Por acaso coloquei a minha confiança no ouro ou na minha segurança no metal precioso? Por acaso me alegrei com as minhas grandes riquezas ou com a fortuna acumulada por minhas mãos? Por acaso, vendo o sol resplandecente e a lua clara caminhar, meu coração se deixou secretamente seduzir e lhes enviei um beijo com a mão? Isso seria um crime digno de castigo, pois eu teria renegado Deus dos céus. Por acaso me alegrei com a desgraça do meu inimigo e exaltei com a sua infelicidade? Ou permiti que minha boca pecasse, desejando com maldições a morte para ele? As pessoas da minha tenda disseram: quem não se fartou na mesa dele? Os imigrantes nunca teve que dormir na rua, porque eu abria minhas portas ao viajante. Não ocultei o meu delito como fazem outros homens, e nem escondi no peito a minha culpa. Por temor dos comentários da multidão ou por temer o desprezo dos parentes, a ponto de me manter calado e fechado dentro de casa. Desafio: que Deus me responda. Oxalá houvesse alguém para me escutar. Esta é a minha palavra, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação. Eu a levarei sobre os meus ombros e a usarei como se fosse coroa. Eu lhe prestaria conta de todos os meus passos e me apresentaria a ele como um príncipe. Se a minha terra gritou contra mim e os meus sulcos choraram com ela, se eu comi o meu produto sem ter pago por ele, reduzindo a fome aqueles que cultivaram, que nasçam espinho ao invés de trigo e urtigas ao invés de cevada. Fim do protesto de Jó. Deus educa através do sofrimento. Intervenção de Eliú. Deus fala através do sofrimento. É preciso dar uma resposta nova. Os três homens não disseram mais nada a Jó, porque ele se considerava inocente. Todavia, Eliú, filho de Baraquel, natural de Bus, da família de Rã, ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ter razão contra Deus. Também se indignou contra os três amigos, porque não acharam resposta e deixaram Deus em situação de culpado. Eliú tinha ficado esperando enquanto eles falavam com Jó, porque eram mais velhos. Vendo, porém, que nenhum dos três tinha mais resposta, ficou indignado. Então Eliú, filho de Baraquel, natural de Bus, começou a falar. Eu sou jovem e vocês são anciões. Por isso eu estava intimamente e não me atrevia a expor a vocês o meu conhecimento. Eu fiquei pensando, que falem os anos e a idade madura e ensinem a sabedoria. Mas quem dá inteligência é um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso. Não é a idade avançada que dá sabedoria, nem a velhice que produz o discernimento do que é justo. Por isso, peço que vocês me escutem e eu também vou mostrar o que eu sei. Enquanto vocês falavam, eu esperei. Enquanto conversavam, prestei atenção nos argumentos de vocês. Contudo, por mais que eu prestasse atenção, eu percebi que nenhum de vocês conseguiu refutar Jó e responder aos argumentos dele. Não digam que encontraram uma sabedoria que além de Deus ninguém pode refutar. Jó ainda não discutiu comigo e eu não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Aí estão eles, desconcertados e nada respondem porque lhes faltam argumentos. Será que devo ficar esperando, já que eles não falam mais e não sabem o que responder? Pois bem, quero tomar parte na discussão. Também eu vou mostrar o que sei, porque tenho muitas coisas a dizer e elas me pressionam por dentro. Minhas entranhas estão como barris novos, que o vinho arrebenta ao fermentar. Não Vou falar-me e me desafogar, abrindo os lábios para responder. Não vou tomar partido e nem bajular ninguém, porque não sei bajular e porque o meu Criador me eliminaria.
Deus é maior do que o homem. Jó capítulo 33. E agora, Jó, ouça as minhas palavras e preste atenção ao que eu vou dizer. Vou abrir a minha boca e a minha língua formará palavras com o céu da boca. Falo de coração sincero e os meus lábios falarão claramente. Foi o sopro de Deus que me criou. O alento do Todo-Poderoso me deu vida. Se você puder responder-me, prepare-se, argumente contra mim. Veja, diante de Deus eu sou igual a você. Também eu fui tirado do barro. Não tenha medo de mim, pois a minha autoridade não o inibirá. Você disse e repetiu aos meus ouvidos, e ainda escuto o som de suas palavras. Eu sou puro e não tenho culpa. Sou inocente e não cometi nenhum pecado. Deus, porém, inventa pretexto contra mim e me trata como inimigo. Ele coloca meus pés no cepo e vigia todos os meus passos. Nisso eu digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que você. Eliú. Deus fala de vários modos. Como você se atreve a levantar um processo contra ele, dizendo que ele não responde a nenhuma de suas acusações? Deus fala ora de um modo, ora de outro, mas as pessoas não prestam atenção. Deus fala ora de um modo, ora de outro, mas as pessoas não prestam atenção. Ele fala em sonhos ou em visões noturnas, quando o topor cai sobre o homem adormecido no leito. Então ele abre o ouvido do ser humano, secretando-lhe suas advertências, para afastar o homem do mal e evitar que se encha de orgulho. Dessa forma, ele impede que o homem desça ao túmulo e cruze a fronteira da morte. Às vezes, Deus corrige o homem também com o sofrimento na cama, quando o corpo treme sem parar, e a pessoa recusa comer com nojo até do seu alimento preferido. Quando a pessoa emagrece os olhos, visto, e seus ossos começam a aparecer, então ela se aproxima do túmulo e sua vida é entregue à morada dos mortos. Contudo, se a pessoa encontra um anjo favorável, um intercessor entre 2000, que lhe mostra o seu dever, que tenha compaixão dele, diga a Deus: livra-o de baixar a sepultura, pois encontrei um resgate para ele. Então o seu corpo de novo se tornará jovem e ele voltará aos dias de sua mocidade. Então suplicará a Deus, que o atenderá. Deus lhe mostrará alegremente a sua face, fazendo com que o homem se torne justo. Esse homem cantará então diante dos outros, dizendo: eu tinha pecado e violado o direito de Deus, porém não me castigou como eu merecia. Livrou-me de cair na sepultura e agora minha vida pode contemplar a luz. Veja, Deus faz tudo isso 2 e até 3 vezes em favor do homem, a fim de tirá-lo vivo do túmulo e iluminá-lo com a luz da vida. Preste atenção, Jó. Escute-me, fique em silêncio enquanto eu falo. Se você tem algo a dizer, me responda. Pode falar. Estou disposto a dar-lhe razão. Se você não tem nada para falar, então escute-me. Cale-se e eu lhe ensinarei a sabedoria. Deus é justo. Jó capítulo 34. Eliú continuou dizendo:
Sábios, escute as minhas palavras e vocês, doutores, prestem atenção. Assim como o ouvido distingue as palavras e o paladar saboreia os alimentos, também nós podemos discernir o que é justo e reconhecer o que é bom. Jó afirmou: sou inocente, mas Deus se nega a fazer-me justiça. Embora esteja no meu direito, passo por mentiroso. Embora não tenha pecado, uma flecha me feriu mortalmente. Quem é grande como Jó? Ele bebe sarcasmo como água, junta-se aos malfeitores e anda na companhia dos injustos. Ele afirma: o homem não ganha nada em satisfazer a Deus. Escute-me, homens sensatos. Longe de Deus praticar o mal, longe do Todo-Poderoso praticar a injustiça. Deus paga ao homem conforme as suas obras e retribui a cada um conforme a sua conduta. Deus, na verdade, não age de modo injusto. O Todo-Poderoso nunca viola o direito. Quem confiou a ele o governo da terra? Quem lhe entregou o mundo inteiro? Se ele pensasse apenas em si mesmo e retirasse o seu espírito e o seu sopro, todas as criaturas morreriam no mesmo instante e o homem voltaria ao pó. Se você é inteligente, escute-me, preste atenção ao que eu vou falar. Quem é inimigo do direito conseguiria governar? Quem é inimigo do direito conseguiria governar? Você se atreve a condenar o Supremo Justo. Ele é capaz de dizer a um rei: você é um homem vil, e a um príncipe: você é um homem injusto. Deus não é parcial a favor dos poderosos e nem favorece o rico contra o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles morrem de repente no meio da noite, os grandes perecem e desaparecem, e o poderoso é derrubado sem esforço humano, porque os olhos de Deus veem a conduta do homem e vigiam todos os seus passos. Não há trevas nem sombras onde os malfeitores possam esconder-se. Não cabe ao homem marcar prazo para comparecer perante o tribunal de Deus. Ele aniquila os poderosos sem muitos inquéritos, e no lugar deles nomeia outros. Deus conhece o fundo as ações deles. Ele os derruba numa noite e são destruídos. Ele os açoita como criminoso e os prende em público. Porque se afastaram dele e não seguiram seus caminhos, fazendo com que o clamor dos fracos chegasse até Deus e ele ouvisse o clamor dos pobres. Se Deus permanecesse quieto, quem poderá condená-lo? Se ele esconde o rosto, quem poderá vê-lo? Todavia, ele cuida dos povos e das pessoas, para que não reine o perverso, nem alguém que engane o povo. Diga apenas isto a Deus: eu me enganei, não farei mais o mal. Ensine-me aquilo que eu não vejo. Se pratiquei o mal, não voltaria a fazê-lo. Será que ele deveria retribuir-lhe segundo as ideias que você tem, já que você rejeita o julgamento dele? Quem deve escolher é você e não eu. Vamos, diga o que você sabe. Os homens sensatos e os sábios que me escutam confessarão: Jó está falando sem saber, suas palavras não têm sentido. Quero que Jó seja examinado até o fim por suas respostas dignas de um descrente. Porque ao pecado ele ajunta a revolta, ele semeia a dúvida entre nós e multiplica os seus protestos contra Deus. Deus não atende os orgulhosos. Jó, capítulo 35.
Eliú continuou dizendo: será que você pretende ter razão quando diz, sou mais justo do que Deus? Ou quando diz, de que me serviu e o que foi que eu ganhei em não pecar? Vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe atentamente para o céu e observe as nuvens que estão bem acima de você. Se você pecar, que mal estará fazendo a Deus? Se você amontoa crimes, que dano está causando para Ele? E se você é justo, o que é que está dando a Ele? O que é que Ele recebe da sua mão? Sua maldade só pode afetar outro homem igual a você. Sua justiça só atinge outro ser humano como você. As pessoas gemem sobre o peso da opressão e pedem socorro contra os poderosos, mas ninguém diz: onde está o nosso Deus, Criador, que restaura nossas forças durante a noite, que nos instrui mais do que aos animais da terra e nos torna mais sábios do que as aves do céu. Alguns clamam, porém Deus não responde ao orgulhoso dos injustos. Alguns clamam, porém Deus não responde ao orgulho dos injustos. Não, Deus não ouve a falsidade. E o Todo-Poderoso não presta atenção nisso. E você ainda se atreve a dizer que não o vê? Que a sua causa foi submetida a ele? Que você está esperando? Que a ira dele não intervém e que ele não cuida de nada? Ora, Jó, está abrindo a boca inutilmente e multiplicando palavras sem sentidos. Justiça e grandeza de Deus. Eliú continuou dizendo: tenha um pouco de paciência e eu ensinaria a você, porque ainda existem outros argumentos para a defesa de Deus. Irei longe para buscar a minha ciência a fim de te dar razão ao meu Criador. Irei longe para buscar a minha ciência a fim de dar razão ao meu Criador. Meus argumentos não são falsos. Você tem diante de si um sábio consumado. Veja, Deus é poderoso e não despreza o coração sincero. Ele não deixa o ímpio viver e faz justiça aos pobres. Não afasta seus olhos dos justos. Ao contrário, ele os faz sentar em tronos reais e os exalta para sempre. Quando os prende em correntes e amarra com os laços da aflição, é porque ele só quer denunciar suas ações e seus pecados causados pelo orgulho. E assim, Deus abre os ouvidos deles para a correção e os aconselha a se converterem da injustiça. Se eles derem atenção e se submeterem, terminarão seus dias na prosperidade e seus anos no bem-estar. E se não obedecerem, atravessarão a fronteira da morte e morrerão sem perceber. Os injustos, quando Deus os aflige, acumulam rancor em lugar de pedir auxílio. Eles perdem a vida em plena juventude e morrem com a idade das prostitutas. Deus, porém, salva o poder através da aflição. Deus, porém, salva o pobre através da aflição e lhe abre o ouvido no meio do sofrimento. Ele quer arrancar também você da angústia e levá-lo a um lugar espaçoso e aberto para servir a você com mesa farta. Você, porém, não faz justiça contra o injusto, nem defende o direito do órfão. Não se deixe seduzir por um presente e nem se perverter com um rico suborno,
Por acaso, no perigo, suas riquezas e posses valerão alguma coisa diante de Deus? Você, porém, não faz justiça contra o injusto e nem defende o direito do órfão. Não se deixe seduzir por um presente e nem se perverter com um rico suborno. Por acaso, no perigo, suas riquezas e posses valerão alguma coisa diante de Deus? Não esmague pessoas estranhas para colocar seus parentes no lugar delas. Cuide em não se voltar para a injustiça, porque é por causa dela que você foi aprovado através da aflição. Veja como Deus é sublime em seu poder. Que mestre pode comparar-se a ele? Quem é que ensina o caminho para ele ou pode acusá-lo de injustiça? Lembre-se de celebrar as obras dele que a humanidade cantou. Todos os homens as contemplam, todos os mortais admiram de longe. O Senhor do outono, a grandeza de Deus supera todo conhecimento e número de seus anos é incalculável. Ele reúne as gotas da água e de suas fontes destila a chuva. As nuvens se derramam em chuvisco e a chuva cai abundante sobre o solo. Quem pode calcular a extensão das nuvens e a altura de sua tenda celeste? Ele espalha diante de si uma neblina que cobre o topo das montanhas. Com a chuva alimenta os povos, dando-lhes comida abundante. Enche as mãos com raios e atira-os no alvo certo. O trovão anuncia a chegada dele, e a sua ira se acende contra a injustiça. Ao ver tudo isso, Jó 37, ao ver tudo isso, o meu coração treme e salta fora do peito. Atenção, ouça o trovão de sua voz e o estrondo que sai da sua boca. Seu relâmpago brilha do céu, atingindo a extremidade da terra. Depois dele, sua voz estronda, ribombando com fragor majestoso. Nada detém os seus raios, depois que se ouve o seu trovão. Deus troveja com voz prodigiosa e realiza maravilhas que não compreendemos. O Senhor do inverno, Deus ordena a neve, cai sobre a terra e a chuva torrencial. Desça com violência, ele interrompe a atividade dos homens para que todos reconheçam a sua obra. As feras entram nos seus esconderijos e permanecem nas suas tocas. O furacão avança do sul e do norte e se aproxima o frio. Ao sopro de Deus se forma o gelo e a superfície das águas se congela. Ele enche as nuvens de umidade e espalha as nuvens de tempestade. Estas, guiadas por ele, giram e circulam para cumprir todas as suas ordens no mundo inteiro. Eles a envia aos povos da terra para castigá-lo ou para beneficiá-los. O Senhor do verão. Ouça bem, Jó, pare e considere as maravilhas de Deus. Você sabe como Deus dirige as nuvens, fazendo uma nuvem brilhar de relâmpagos? Você sabe como ele equilibra as nuvens? Maravilhas de sabedoria consumada. Você sabe por que suas roupas ficam quentes quando a terra desfalece? Por causa do vento sul? Por acaso você já estendeu com ele o firmamento sólido como o espelho de metal fundido? Fale-me, o que devemos dizer para Deus? Pois não podemos argumentar às escuras. Seria preciso avisar a ele que pretendo falar? Ficaria ele informado com o que um homem diz? De repente não se vê mais a luz escurecida pelas nuvens. No entanto, o vento sopra e a espalha. Do norte chega um clarão dourado. Deus se envolve de majestade terrível. Não podemos alcançar o Todo-Poderoso. Ele é sublime em poder, rico de justiça e não oprime ninguém. Por isso, todos os homens o temem e ele não leva em conta aqueles que considerem sábios. Desafio de Deus. Deus é o Senhor da vida. Javé fala por dentro do sofrimento humano. Então Javé, do meio da tempestade, respondeu a Jó e disse. Então Javé, do meio da tempestade, respondeu a Jó e disse. Quem é esse que escurece o meu projeto com palavras sem sentido? Se você é homem, esteja pronto. Vou interrogá-lo e você me responderá.
o Senhor da natureza. Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você tem tanta inteligência. Você sabe quem fixou as dimensões da terra? Quem a mediu com a drena? Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você tem tanta inteligência. Você sabe quem fixou as dimensões da terra? Quem a mediu com a trena? Onde se encaixam suas bases, ou quem foi que assentou sua pedra angular, enquanto os astros da manhã aclamavam e todos os filhos de Deus aplaudiam? Quem fechou o mar com uma porta quando ele rompeu, jorrando do seio materno? Quando eu coloquei as nuvens como roupas dele e névoa espessa como coelhos? Quando lhe coloquei limites com portas e tranca e lhe disse, você vai chegar até aqui e não passará. Aqui se quebrará a soberba das ondas. Alguma vez em sua vida você deu ordens para o amanhecer ou marcou um lugar para a aurora? A fim de que ela agarre as bordas da terra e dela sacuda os injustos? Por acaso você deu ordem às terras para ela se transformar como argila debaixo do sinete e se tingir como vestido? Negando a luz para os injustos, quebrando o braço que ameaça golpear? Você já chegou até as fontes do mar ou passou pelas profundezas do oceano? Já mostraram a você as portas da morte? Ou por acaso você já viu os portais das sombras? Você já examinou a extensão da terra? Se você sabe tudo isso, me diga. Por onde se vai até a casa da luz? Por onde se vai até a casa da luz? E onde é que vive as trevas? Para que você as leve ao território delas e lhe ensine o caminho para casa. Certamente você sabe disso tudo, pois já então havia nascido e já viveu muitíssimos anos. Você entrou nos reservatórios da neve e observou os celeiros do granizo, que eu reservo para o tempo da calamidade, para os dias da guerra e batalha? Por onde se espalha o calor e a difunde sobre a terra o vento leste? Quem abriu um canal para o agoreiro e o caminho para o relâmpago e o trovão, para chover em terra despovoadas e no deserto onde os homens não habitam, para que as regiões desoladas se saciam e façam germinar e brotar a erva? Por acaso a chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio vem o gelo? Em quem dá a luz e geada do céu? As águas ficam como pedra e a superfície do lago se congela. Por acaso a chuva tem pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que seio vem o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam como pedra e a superfície do lago se congela. Você pode amarrar os laços das Pleiades ou desatar as ligações de Órion? Você pode fazer que apareçam as constelações do zodíaco na sua estação própria ou guiar a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis do céu ou determina as funções dela sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens para que um agoureiro cubra você? Por acaso você atira os raios e eles
partem dizendo a você: aqui estamos? Quem deu sabedoria ao ibis e inteligência ao galo? Quem está em grau de contar exatamente as nuvens e quem entorna os cânticos do céu? Quando o pó do chão se transforma em barro e os torrões se amontoam. O Senhor dos animais. É você, por acaso, que caça a presa para a leoa ou sacia a fome dos leãozinhos quando eles a recolhem nas tocas? Ou fico de emboscada nas moitas? É você que dá alimento ao corvo quando os filhotes dele gritam a Deus e se agitam por falta de comida?